Olá, sou Gustavo Gomide, da Granja Loureiro, também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje eu tenho aí o privilégio de poder entrevistar uma pessoa ímpar, tá? É o homem que conhece de tudo sobre as séries. Você acha mesmo? Acho, porque de muitos anos aí, né? Tal, Almanaque dos Seriados, né? Paulo Gustavo, muito prazer aqui em tê-lo aqui. É um prazer você ter me convidado. Fazia tempo que a gente não trocava figurinhas, né? Verdade. Ah, bom. Paulo, conta para os nossos internautas onde você nasceu e em que momento da sua vida você começou a não só degustar, apreciar os seriados, mas também buscar informações e coletar dados a respeito. Bom, eu sou da geração Baby Boomers, né? Ou seja, eu sou dos anos 50, nasci em Belo Horizonte, vim para São Paulo nos anos 60 e eu sou acho que digamos assim, um protótipo de quem foi cuidado por uma expressão chamada babá eletrônica, né? Que as pessoas deixavam a criança na frente da televisão porque não tinha como tomar conta delas, né? Tinha que arrumar casa. Minha mãe falou para você, fica aqui, depois da lição fica aqui e não faz mais nada. E aí eu assistia televisão, né? Assisti muita coisa muita coisa legal. Com o tempo, né, você vai passando a conhecer um pouco mais as coisas. Aí eu decidi fazer jornalismo, né, comecei a trabalhar na Tupi antes de escolher a profissão, né, digamos assim, a faculdade. Lá tive contato com muita coisa relacionada a cinema e principalmente séries de televisão, porque no departamento de jornalismo trabalhava um cara, o Fernando Morgado, que era crítico de cinema da Folha de São Paulo. E ele era o cara que assinava na Folha Ilustrada a coluna de os filmes de hoje na TV, né? E um dia ele falou assim, aproveita que você está aqui, dá uma olhada, vai lá no departamento de cinema e pede informação sobre esse filme aqui que eles não mandaram para mim. Eu nunca tinha ido lá, mas né? Fui até o departamento de cinema, que era no fundo da Tupi, lá no Alto do Sumaré. E na hora que eu abro a porta, num canto assim da esquerda tinha um projetor projetando um episódio de Jornada nas Estrelas, colorido, né, e falando em inglês. Foi a primeira vez que eu vi as duas coisas, a voz original dos personagens e cores. Eu nunca tinha visto, eu estou falando de 74, faz tempo. Eu estou meio velho. Bom, e aí eu fiquei mais um pouquinho lá, peguei a informação, e aí descobri que lá tinha um monte de coisas rolando desse negócio de seriados e tal. Mas não foi aí que a coisa pegou, tá? A coisa pegou foi em 82, quando eu li uma reportagem no Jornal da Tarde de um cara que nos Estados Unidos, o Vincent Terrace, tinha feito uma enciclopédia das séries de televisão nos Estados Unidos. Interessante. Quem tinha essa série? Quem tinha esse livro? Bom, não conhecia ninguém, mas quem é que deu a dica para fazer a matéria? Rubens Evaldo Filho, que eu já conhecia ele daquela época. E o Rubens tinha começado a fazer aqueles guias de filmes e tal, em VHS e tal. E ele me emprestou os dois, eram 2 volumes, cara, um negócio enorme. Sim. Assim. E assim, numa madrugada furtiva, eu fui xeroquei ele inteiro, lá na Globo, ou seja, não tive que pagar isso. Rolo, né? A Globo é cheia de rolo mesmo. E aí eu fui dando uma olhada, né, para ver se eu reconhecia a série que o cara estava falando com as coisas que eu tinha assistido. Então era um jogo de memória instantâneo. E aí eu falei, não, sabe o que eu podia fazer? Eu podia publicar um livro sobre as séries que passaram no Brasil, né? Mas como é que eu vou conseguir informação disso? Não dá para ficar só dependendo do livro americano e da minha memória, né? Sim. Aí eu fui para o Estadão. No Estadão eu pegava, eu fui basicamente durante 6 meses, quase 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, e pegava o livro relacionado com o mês do ano, né? Comecei com os anos 50, para variar uma perda de tempo, porque a televisão efetivamente começou, inaugurou em setembro de 50, mas não tinha programação, né? Então não tinha série nem nada. As coisas começaram a ficar legal em 57, quando entra a Record, outras emissoras e tal. Mas tudo bem, eu
fui lá, pegando as informações e fiz uma espécie de catálogo das coisas que eu lembrava que era o nome da série, com a série americana, consultava a enciclopédia, isso aqui, então. Então quer dizer que é isso aqui o nome em inglês? Tales from Texas Ranger. E o seriado chamava Patrulheiros Todd. Patrulheiros Todd? O que a Todd tem a ver com isso? Na realidade, a história da televisão brasileira é engraçada porque desenhos animados e séries de televisão, ela só entrava no ar se tivesse patrocínio. E alguns patrocínios específicos. Então, por exemplo, Legionários Todd. A Todd patrocinava um seriado com o Larry Buster Crabbe, que já tinha sido no cinema o Tarzan e o Flash Gordon, né? E ele era o Capitão Gallant da Legião Estrangeira. Então, Legionários Todd, ok. Aí tinha também Patrulheiros Todd, que era uma outra série, que era Tales from the Texas Ranger, né? Porque então ela patrocinava esses segmentos. E para mim o melhor de todos os anos 60 são exatamente os Thunderbirds, aqueles marionetes dos futuristas e tal, né, do Jerry Anderson. Porque alguém na Record, onde passava o seriado, olhou que o boné dos tripulantes das naves estava escrito IR, né? IR é International Rescue, Salvamento Internacional, que é né? Exatamente, E eles conseguiram patrocínio de quem? Da Flam Royal e Gelatinas Royal. E o nome do programa virou programa, não a série, o programa domingo à noite que passava essa série chamava Invencíveis Royal. O IR Invencíveis Royal. Grande sacada, sabe? Grande sacada. E é por causa disso que ficava difícil de você saber qual era o nome, porque eles botavam uns nomes que não tinha nada a ver. Às vezes a série, naquela época não era vendida a série por uma rede de televisão, que não existia rede, existiam emissoras que eram no mesmo guarda-chuva, mas não tinha ligação eletrônica via satélite, né? Os satélites é só nos anos 70. Então, por exemplo, um seriado aqui na TV Bandeirantes chamava Cyborg, o Homem dos 6 milhões de dólares. Isso. Né? Mas na TV Itacolomi de Minas, a mesma série chamava só o Homem de 6 milhões de dólares. Tiraram o Cyborg, por quê? Eu não sei, talvez não gostasse de Silviosto. Ou difícil para o pessoal pronunciar. Pode ser. E aí eu juntei toda essa informação, mas aí eu casei, teve o final da faculdade, e a coisa ficou só sobrando aí e aumentando na realidade o trabalho que começou depois. Mas você tinha as anotações? Eu tinha todas anotadas. Acontece que eu resolvi retomar essa pesquisa com o advento da TV por assinatura. Eu estava em Sorocaba, morando lá, e eu instalei na minha casa um multicanal, e uma das coisas que me chamou a atenção foi uma sessão no canal Multishow, né, da Globo. Sim. Uma sessão chamada Retro TV. Falei, pô, que legal. Aí eu estava passando a família do Remy, a Noviça Voadora. Os antigos mesmo. Os antigos. Só que legendado. Falei, como Retro TV legendado? Que cacete é esse, né? Eu tive a oportunidade de ir no Rio de Janeiro e conversei com o programador. Falei, não, do jeito que foi passado originalmente. Mas aonde? Você não fala que originalmente é nos Estados Unidos. Foi originalmente para mim, passou na TV brasileira, então tem que estar dublado. E naquela época tinha essa onda, não, dublado, não sei o quê. Hoje não tem uma série que não esteja dublada. É verdade. Porque tem um fator fundamental que ninguém entendeu até hoje, né? A dublagem é fundamental para você prestar atenção na série. Sim. Porque a legenda te ocupa no mínimo 40% da atenção do que está acontecendo. Agora você imagina se Dexter prestando atenção na legenda. Quando ele cortou a garganta do terceiro homem, você já não sabe o que está acontecendo. Não, mas, e esse sangue todo de onde vem? Você está olhando a legenda. E aí eu retomei isso mais ou menos no comecinho dos anos 2000, porque eu vi, não, agora eu tenho que sair com esse livro. Eu tenho que publicar esse negócio. E foi mais engraçado ainda, porque a minha ideia era fazer uma enciclopédia, né? E eu comecei escrevendo. Então eu consegui, da letra A até a letra E, já tinha mais ou menos umas 150 páginas, né? Só com essas letras, você imagina o tamanho que ia ficar. E um dia, fazendo um comentário num programa que eu participava na Rádio Metropolitana, alguém escutou, entrou em contato comigo, olha, eu sou de uma editora, tal, queria ver se você queria fazer um livro assim, assado e tal. Aí eu fui conversar com ele e ele falou, olha, a ideia é maravilhosa, mas não dá para publicar como enciclopédia. Eu falei, porque vai ficar, se você já tem até aqui, que eu mandei matéria para o cara ler, né? Ele falou assim, só isso aqui vai ocupar 150, 200 páginas, sem ilustração.
É que eu não queria dizer nada, eu adoro escrever. Mas, aí ele falou assim, se eu não tenho uma outra forma, como eu editava a Sci-Fi News, a revista, né? A gente sempre fazia algumas matérias do tipo, os pais da televisão, as famílias do espaço, né? Então você agrupava grupos de séries ou de personagens. Mais ou menos correlatos. Exatamente. Né? E aí eu comecei a fazer desse jeito. O almanac ele está dividido por décadas, né? 50, 60, 70, 80, 90, até o ano 2000, até exatamente 2006, que é quando eu fechei o banco de dados, né? E tem exatamente isso, os detetives dos anos 70, né? As famílias complicadas, os heróis, não sei das contas, os heróis da Marvel na televisão. Então foi tudo mais ou menos desse jeito para poder juntar o máximo de informação possível de séries, né? No espaço contido do livro, que deu 390 páginas. Certo, parabéns, viu? E a sua entrada na mídia como um todo, como é que foi? Bom, eu comecei... você está falando desses vídeos, essas coisas todas? Né? E cinema, TV, rádio aí e tal. E quando eu começar a convidar você para assistir filmes aí de graça. Ah, sim, isso é legal. Assistir filme de graça não significa que você tem que gostar do filme, tá? Vamos deixar isso claro. Muita gente confunde isso e fala, um filme maravilhoso. Bom, o que acontece na realidade, o que aconteceu comigo é o seguinte, eu sempre tive um objetivo dentro do jornalismo de ser chefe de reportagem. Que para mim o chefe de reportagem era aquele núcleo que discutia com a pauta o que ia acontecer durante o dia, passava essa informação para o repórter e ficava administrando a chegada do material com os editores, discutindo, papapá. Levou um certo tempo, né? Anos para poder chegar a isso, e eu acabei sendo chefe de reportagem na Record. E aí eu descobri que foi o pior pesadelo da minha vida, porque você não está fazendo aquilo que você imagina, você está fazendo uma coisa pior, que é administrar ego. Sim. Qualquer chefe de reportagem que não conseguir administrar ego dos seus repórteres, realmente ele vai ter um problema de fígado muito grande. E se alguém estiver achando que estou exagerando, converse com algum chefe de reportagem sem ser eu, eles vão te dar essa mesma resposta. Porque você não está... Nossa, o que eu tinha de dor de cabeça com... mas hoje eu não posso. Eu plantão de semana eu não posso trabalhar porque eu tenho que levar meu filho para fazer exame em Londres. Sabe esse tipo de coisa? Eu não vou questionar se é Londres, se é verdade ou não. Ok. E aí eu tinha que tapar o buraco. Bom, quando eu definitivamente saí dessa área, foi o Oceano Vieira. Eu fazia alguns freelas para a Video News. E o Oceano Vieira, que era o dono do Jornal do Vídeo, me chamou para conversar com ele. Ele me contratou como editor-chefe, né? E aí é um mercado totalmente diferente, é um mercado de home entertainment, né? Você tem, obviamente, que assistir muita coisa, conversar, discutir, mas era muito mais a questão do mercado de vídeo. Só que essa experiência para mim foi boa, porque a partir daí eu comecei a ver o entretenimento de uma outra forma, não de, nossa, que legal o filme, não. Quanto é esse legal em relação a quanto custou o filme, né? O mercado de uma maneira geral. Sim. E a partir daí eu comecei a fazer... Em alguns lugares, acho que foi exatamente no SBT, que eu comecei a fazer reportagens de área cultural, né, de entretenimento. Eu falei, isso aí acho que tem um futuro para mim. Um futuro negro, mas um futuro, né? Porque se fosse tão simples, né, eu já tinha feito essa opção há mais tempo. E as coisas mudam. Porque na realidade eu acabei descobrindo que eu gosto de fazer, sabe o que é? Escrever, adoro escrever. Né? Esse negócio de escrever, aliado ao fato de publicar textos sobre qualquer tipo de assunto hoje, né, para mim, e em relação a entretenimento, e fazer os vídeos, por exemplo, lá no Jornal 140 e no Críticos, durante a semana eu gravo uns 4 ou 5 comentários de 2, 3 minutos, edito no final de semana, né? E assim que o comentário está pronto, eu escrevo para ter um texto e o vídeo. O texto tem informações mais técnicas e o vídeo mais emocionais, do tipo, nossa, o 50º episódio de Lei e Ordem da é fantástico, porque mostra cenas do primeiro episódio, 500 episódios depois, mais ou menos nesse tom. Então eu acabei me envolvendo com isso, trabalhei com você lá na Clique TV, né? Fiz outros projetos, né? E agora estou desenvolvendo esse do Críticos junto com o Jornal 140. E está muito divertido. Legal. E você está muito bem como garoto propaganda lá ainda, dos filmes lá. Como que você
está conseguindo assistir tudo aqueles filmes? Não, graças a Deus não. Eu vou te contar uma coisa que é pior ainda, quer dizer, não só não estou conseguindo assistir todos os filmes, não sei os principais, a semana que vem eu vou assistir o Batman e tal, mas eu estou dando conta de assistir a quantidade de seriado que chegou. Há 3 anos eu comecei a publicar no jornal uma pesquisa que eu me inspirei numa pesquisa que o presidente do FX americano fazia, que era saber o que estava passando na televisão naquele momento. Então ele falou, naquele momento estão exatamente entre séries novas, futuros lançamentos e séries que estão no canal, tem 300 seriados passando nos Estados Unidos. Falei, pô, legal, aqui no Brasil deve ter pelo menos metade. Só que a coisa começou a ficar grande, entraram os canais de streamings, né? Já você não faz só pesquisa em relação ao seriado que está passando no EXN aqui no Brasil, mas veio da CBS, tipo NCIS. Não, você tem que ver o que a Paramount Plus lá nos Estados Unidos está lançando e que não está entrando na rede. E aí, meu amigo, você sabe quantas séries, a última pesquisa que eu fiz, sabe quantas séries deu, que é de 2021? 600 séries. É humanamente possível você acompanhar todas. Eu não consigo mais. O que eu tenho feito? Entra a série no ar, eu olho para a cara dela, vejo o trailer, se for interessante eu assisto. Tá? Vejo o primeiro episódio. O piloto, né? O piloto. Se realmente for legal, eu assisto inteiro. Tem coisas que realmente eu tenho feito isso. Mas se tem aquela coisa de que talvez eu vá questionar se vai ser bom ou não, tem uma pegada que não me interessa, eu desisto, eu já não vejo. Eu falei, não vou perder meu tempo assistindo uma coisa que, primeiro, eu não vou parar para comentar. Né? Segundo, se eu não gostar mesmo, eu vou ter que falar que a série é ruim. E eu não faço isso, eu nunca falo que um filme é ruim, um filme ou uma série é ruim. Nada, eu deixo o público escolher, não sou eu que vou editar isso. Por isso é o meu questionamento em relação às críticas que o pessoal faz. Né? Eu assisti recentemente aquele filme Moonfall, né? Que a lua vai caindo na Terra. Puta, achei divertidíssimo. Mas assim, metade das críticas um absurdo, um mau humor, cara. Olha, as pessoas têm ido mal-humoradas no cinema. É verdade. Então por que vai gastar dinheiro? E esses caras mal-humorados não pagam para assistir. Eu lembro de uma briga que eu tive com um amigo meu, muito engraçada, que foi assim, nós estamos no final de semana no litoral, pô, vamos no cinema. As namoradas, vamos no cinema. Que filme era? Vamos assistir esse filme aqui, eu não lembro qual que eu tinha escolhido. Esse filme não, pelo amor de Deus, filme americano, tá bom. Aí nós fomos assistir Rock Estrela. Eu não vou falar sobre o filme. Eu saí do cinema, mas muito irritado, porque eu não conseguia entender o A com o B, porque assim, quando o A e o B, legal, então, agora quando você não consegue sair do A e chegar no B, você dá que tem uma coisa errada. E esse filme tudo era errado, aliás não tinha nem letra, vamos por aí, não tinha nem o A nem o B. Aí eu saí e meu amigo falou assim, pô, por que você está irritado? Pô, você me leva para assistir, eu levei ele para assistir Comando para Matar, numa cabine, né, do Schwarzenegger, que tem lá um mostrador de 147 mortes. Né? Você vai assistir essa porcaria, você quer dizer. Mas eu não paguei para assistir, eu paguei e agora tenho todo o direito de reclamar. Sim. Aí, é mais ou menos isso, entendeu? A gente tem que ver que às vezes o pessoal da crítica realmente está irritada com alguma coisa. Lá levantou sem tomar café e vai assistir um filme que é uma comédia e sai dizendo que é um drama besta, né? Verdade. Ô Paulo, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes, que tem muito conteúdo, né? Você quer deixar os teus contatos? Olha, é só você assistir o Jornal 140, ele está no YouTube, também é um portal, né? É o Jornal 140, www.jornal140.com. O Críticos é um portal novo que a gente criou do jornal, né? Que é só sobre entretenimento, né? Que também é o cricriticos.com.br. E eu estou lá. E aí, se me procurar como Paulo Gustavo Pereira no Facebook, no Instagram, me encontra. Se colocar só Paulo Gustavo, você vai ter uma decepção, porque vai ter um outro Paulo Gustavo que o ano passado faleceu. Teve muita gente que me ligou, falando assim, pô, você morreu? Não, é o outro Paulo Gustavo. Agora, aí eu pergunto, se eu morri, por que você está me ligando? Tá certo. Povo louco, né? Beleza. Obrigado, meu amigo. Sempre um prazer revê-lo. Igualmente. Internautas, com os agradecimentos então a esse fabuloso homem que tem uma memória assim
um cérebro realmente... Olha, acho que você seria um IBM, viu? Na verdade, tanta coisa que cabe aí dentro, né? Paulo Gustavo Pereira, nós finalizamos mais um Você Top. Um grande abraço e até a próxima.